somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí! Produzimos eventos online presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel da FITransportes Conference. Eu sou o Daniel Camargo, eu sou responsável pelo produto de bicicletas na Argo, né, que é o tema que nós vamos falar nesse momento. Antes de mais nada, eu gosto um pouquinho de contextualizar a história desse produto aqui na companhia, né? Ele foi lançado no final de 2014, mais ou menos, com um único produto. Esse produto ele foi passando por algumas evoluções, por algumas mudanças, e agora a gente tem efetivamente 3 produtos específicos para esse público, né? E que a gente consegue agora atender uma grande parte das pessoas que consomem hoje bicicleta. A gente tem especificamente uma grande novidade que a gente vai falar para vocês agora, que é uma mudança importante que a gente fez no produto de bikes, né, no produto tradicional. Isso vai avançar para os outros produtos, mas que são várias novidades que vocês estão sabendo em primeira mão nesse painel. Falando um pouco do mercado de bicicletas, né, no Brasil, a gente pode olhar alguns pontos que são bastante importantes, né? Então, por exemplo, de 2021 em relação a 2020, houve um crescimento importante no número de bicicletas fabricadas no Brasil. Então, como a gente pode ver nesse slide, em 2020, o ano foi fechado com aproximadamente 4,5 milhões de bicicletas fabricadas, né? E existe uma projeção do setor para 4,8 milhões, né? Então, em números percentuais, o crescimento não é tão grande, mas se a gente olhar em unidade, é um grande crescimento de bicicletas, né? Se a gente olhar para o mundo das bikes elétricas, que tem crescido muito, aí é o número de vendas, né? Foram vendidas aproximadamente 32 mil bicicletas elétricas no ano passado. O número ainda não é tão grande, né? Mas olha a projeção. É um crescimento de quase 20% em relação a 2020 para esse ano que a gente está. Então, quase aí 39 mil bicicletas, quase 40 mil bicicletas elétricas. E aí eu gosto de fazer um parênteses, que é uma informação bem importante para a gente, né? Na Europa, a gente já tem um índice de 50% do volume de bicicletas elétricas vendidas versus a quantidade de carros. Então, sei lá, se foram vendidos 5 milhões de carros na Europa, foram vendidas 2,5 milhões
de bicicletas elétricas. Então, essa é uma tendência que já está acontecendo lá, e lá, normalmente, no mundo de bicicleta, no mundo do ciclismo, lá a tendência começa sempre na Europa e ela vem para as Américas depois. A gente acredita muito que as bicicletas elétricas também vão ter uma importância grande nos próximos anos, né? Então, hoje, né, a gente vê que esse ano a gente vai ter um crescimento, como eu falei, de mais ou menos 20%, né, no número de vendas. Um ponto que também é bem interessante até o início do ano passado, ou até o início da pandemia, né, que a gente infelizmente ainda vive, o mercado de bike era principalmente consumido por pessoas que compravam bikes acima de R$ 3.000. A grande maioria das pessoas comprava bicicletas com valores um pouco mais elevados, que são exatamente as pessoas que já usavam, já consumiam, já tinham um hábito do esporte com a bicicleta, né? Nos últimos anos, o público feminino cresceu muito, tanto que muitas fábricas de bikes hoje têm bikes exclusivas para mulheres, né, que foram feitas para as mulheres. E aí já vem um primeiro ponto interessante que nós lançamos o ano passado, né? O ano passado a Argo lançou um produto específico para as mulheres, que nós chamamos de bike mulher, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. Então, a gente sempre olha o que tem acontecido no mercado para a gente trazer algumas soluções que façam sentido e que tenham sinergia com isso, né? Vou voltar um passo atrás só para falar de bikes elétricas, né? Vocês estão vendo aí os números, eles ainda não são expressivos, mas estão crescendo. Quando a gente fala de bike elétrica, é a mesma coisa. Em 2018, a Argo lançou o produto para aceitar as bikes elétricas. Então, veja que lá atrás a gente já estava apostando nesse setor e ele cada vez mais vem crescendo. O bike mulher, como eu disse, né, o público feminino é mais um dos exemplos que nós lançamos o ano passado, em maio do ano passado, então a gente vai fazer aí, acabou de fazer um ano. E quando a pandemia começou, a gente teve uma queda exponencial, tanto no volume de vendas de seguros quanto de bicicletas, lá em março, abril, comecinho de maio. Eu acho que também não foram só, né, não foi só o setor de bike, né, foi de seguro, acho que foi a economia como um todo, né? Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer em função da pandemia, ninguém sabia como tudo ia se comportar. Só que a partir de maio, aí do meio de maio para frente, houve um boom no mercado de bicicletas. Vocês podem acompanhar com várias notícias, manchetes, enfim, que foram e até o momento são divulgadas, né? E aí a gente aqui, tendo, né, o nosso dia a dia com algumas fábricas, com alguns segurados, com alguns clientes propriamente dito, corretores, né? A gente tem algumas explicações do porquê cresceu tanto. Acho que uma primeira possível explicação é realmente a pandemia, né? Quantas pessoas acabaram deixando de praticar as atividades físicas que elas sempre faziam? Por exemplo, a natação, faziam academia, de repente jogavam futebol, frequentavam o clube, né? Então, muitas dessas atividades foram fechadas, né, em meio à pandemia. E as pessoas precisavam se exercitar. Então, quantas pessoas já não pedalavam e, de repente, sei lá, eu sempre dou esse exemplo, o marido gostava de jogar futebol e a esposa pedalava. O futebol do marido não podia mais acontecer. O que a esposa fez? Pô, compra uma bicicleta, vamos pedalar junto. Talvez o ciclismo, assim como o atletismo, né, corrida, seja um dos poucos esportes que você conseguia fazer no meio da pandemia, né, com o distanciamento social e tudo o que a gente precisa seguir. Então, houve um crescimento muito grande no uso e no consumo de bicicleta, ao meu ver, em função da pandemia. Um segundo ponto, efetivamente, é a atividade física, né? Então, muitas pessoas começaram a entender que o pedal, a bike, é um esporte que vai te ajudar muito fisicamente. Além disso, muitas empresas, aos poucos, começaram a voltar à vida normal. E muitos funcionários optaram por não usar mais transporte público.
E a bicicleta virou uma opção, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades. A gente tem ciclofaixas, ciclovias, né? Mesmo que ainda nas cidades mais periféricas um pouco menos, mas nas grandes cidades isso já virou uma realidade. Tem um estudo da Secretaria de Mobilidade de São Paulo que diz que o colaborador mora aproximadamente a 7,8 quilômetros de distância do local de trabalho. Às vezes, de carro, a pessoa demora mais de 1 hora para fazer esse trecho. E hoje, com as ciclofaixas, você consegue fazer em menos tempo e ainda se exercitar. Muitas empresas, muitos escritórios, né, condomínios, têm o seu estacionamento apropriado para bicicletas, né, os bicicletários. Então, isso também é um ponto que acaba motivando muitas pessoas. Então, esse é mais um fator que tem impulsionado muito aí o crescimento nesse segmento. E eu também acredito que muitas pessoas, até em função de tudo que está acontecendo, ao invés de ir lá para a padaria para buscar o pãozinho de carro, pega a bicicleta. É uma forma de fazer também alguma atividade, ir até lá e para uma compra mais básica, mais simples, também você tem essa possibilidade. Outro fator que está muito em evidência são os aplicativos de entrega, né, de delivery. Então, se vocês observarem hoje, muitas pessoas acabaram, em função da necessidade, né, e como um sustento para a sua família, entrando nesse mercado de entrega de comida, principalmente, né? E aí você começa a ver muitas pessoas usando a bike para fazer esse trabalho. Então, são novas profissões que estão surgindo. Grandes magazines, por exemplo, já estão usando bicicletas para fazer a entrega de uma roupa, efetivamente de um bem que o cliente compra no seu site. Então, é um novo modal surgindo, né? E no meio disso tudo, mudou um pouco o perfil do valor das bicicletas compradas. Antes, como eu falei, o mercado que crescia muito eram das bikes aí acima de 3, 4, 5 mil reais. E agora um novo mercado surgiu. Esse novo mercado é um mercado que foca em bikes de menor valor. Por quê? Porque, de novo, está entrando nesse ciclismo, você tem na memória uma lembrança daquela marca de infância, você vai lá e compra essa bicicleta por R$1.000, por exemplo, e aí depois de 2 meses você percebe que se você pagasse 1.200, você ia comprar uma bike muito melhor, só que de uma marca que eventualmente você nunca ouviu falar. Hoje as bikes são muito parecidas, né? Os seus componentes são basicamente os mesmos, o que muda muito é o quadro, as cores, mas, de uma maneira geral, a maioria das bicicletas são muito parecidas. E aí você começa a ter, então, essa migração da pessoa que comprou uma primeira bicicleta, faz um upgrade para uma segunda, e quando ele toma gosto pelo esporte, ele cada vez mais vai mudando o seu perfil. E pensando nessas duas coisas, nessas novas profissões que estão surgindo, e nas pessoas que estão comprando a bicicleta, seja por meio de transporte, né, locomoção diária, ou mesmo que estão iniciando no ciclismo, a gente também criou um produto novo no final do ano passado, chamado Bike Basic, que ele é um produto focado em bikes de valor reduzido, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, né? E quando a gente fala disso, né, de mercado futuro, na minha visão, esse segmento ele vai cada vez mais crescer no nosso país, que como eu disse, seguindo a tendência do que acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, vai acontecer aqui. A gente vai ter um volume muito grande de pessoas consumindo esse mundo, e é uma excelente oportunidade para vocês, corretores, venderem um produto novo para o seu cliente, né? Às vezes vocês já têm o seguro da empresa do segurado, da casa dele, dos carros dele, e esse cara vai consumir uma bicicleta. E é mais uma oportunidade para você fazer mais um produto dentro desse seu segurado, né? Acho que existem alguns estudos que nós já ouvimos em vários lugares, que quanto mais serviços o seu cliente tem com você, mais difícil dele sair de você, né? Do seu atendimento. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Além disso,
corretores aí que estão nos assistindo e que já passaram por isso, acho que muitos já tiveram essa situação, muita gente desconhece a existência do seguro de bicicleta. Realmente não sabe que tem. Então, quem começa a divulgar, a difundir, também vai sair na frente. É muito comum, quando o cliente compra uma bicicleta, né, ou o corretor faz o seguro de algum cliente, e esse cliente participa de um grupo de pedal, ele fala para todo mundo: pô, vocês sabiam que tem seguro de bike? A maioria não sabe. E o corretor vendendo um seguro para um desses caras que faz parte desse grupo, ele faz outros 10, 15, 20, 30 seguros. Por quê? Porque realmente ele ainda não é tão difundido entre as pessoas, ele não tem aquela associação, né? Eu sei, eu não sou especialista, não conheço muito sobre seguro de auto, né? Mas eu sempre ouço dizer que quando, né, principalmente dos corretores, nossos amigos, que quando o cliente compra um carro, a primeira coisa é ele quer fazer o seguro do carro. Né? Se ele vai trocar de carro, ele liga para o corretor para falar, vê quanto custa esse carro, se eu fizer um endosso. Né? Acho que é muito comum isso. A gente quer colocar essa cultura na bike, que também na bike a gente tenha essa possibilidade de fazer uma associação a comprar a bicicleta e fazer o seguro. Passando para o próximo slide, eu vou falar especificamente dos seguros de bicicletas que a Argo tem. Nós temos hoje 4 seguros, ou 4 possibilidades de fazer seguros, né? O primeiro é o bike tradicional, que eu vou trazer agora várias novidades para vocês. Nós temos o bike mulher, que também terá novidades em breve, muito breve. Temos o bike basic e operações com fabricantes de bicicletas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, mais focado no bike tradicional, porque nesse momento são todas as novidades que nós lançamos nesse nosso produto e que vocês vão acabar conhecendo em primeira mão. Né? Falando no próximo slide do público-alvo e de algumas características desse produto, né? O nosso bike tradicional, ele é focado em bicicletas tradicionais ou elétricas, né? Que tenham até elétricas potência de até 800 watts. Nós aceitamos bikes nesse produto de 1.500 até 100.000. Essa é a primeira grande mudança do nosso produto. Nós aumentamos o valor de aceitação das bicicletas para esse público, né? Para esse produto tradicional. Nós aceitamos bikes novas ou usadas com até 10 anos de uso. Hoje não existe nenhuma seguradora que tenha uma aceitação tão ampla como a nossa, pensando na idade das bicicletas. Nós aceitamos bikes originais de fábrica ou bikes modificadas. Aí eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês o que é uma bike modificada. Eu vou voltar a um paralelo com auto, que eu acho que é bem comum aí, vocês vão conseguir compreender um pouco melhor ou mais facilmente. Quando você compra um carro, o carro tem a tabela FIPE. Então, você já sabe quanto custa o carro e a seguradora também já faz a precificação baseada na tabela FIPE, né? Numa bicicleta, por exemplo, não existe uma tabela FIPE, principalmente se é uma bike usada. Então, existe um pouco do conhecimento da seguradora, aí eu falo muito da Argo, para saber o quanto vale aquela bicicleta, por quanto eu vou fazer, por quanto eu vou aceitar. Mas e quando as bikes são modificadas, com peças diferentes? Então, vou dar um exemplo para vocês. O que é uma bike modificada? É uma bike que trocou alguma peça fundamental para que ela funcione, para que ela exista. Então, vamos comparar com o carro. Eu tenho lá, uma HRV. Eu troquei o jogo de rodas da HRV. Eu troquei a lanterna da HRV. E eu troquei o volante da HRV, por exemplo. Quando você vai fazer o seguro desse carro, a seguradora não se importa com essas peças que você colocou. Você vai pagar, a seguradora vai lá, você vai fazer o seguro, a seguradora vai te pagar o valor da tabela FIPE. Não sei se dá para comprar a cobertura adicional para esses acessórios, mas vamos imaginar que não dê. O carro vale o que está na tabela. Uma bike modificada tem essa mesma característica, né? Porque um carro sem volante funciona? Não dá. Um carro sem roda anda? Não dá.
Então, o que é uma bike original de fábrica? É quando eu chego numa loja ou num site e eu compro a bicicleta do jeitinho que ela veio. Não mexi em nada. Só que imagine que você, por exemplo, resolveu trocar o selim da bicicleta, né? O banco. Pô, esse banco é meio desconfortável, vou comprar um banco melhor. Você investiu no banco melhor. Ele custou R$ 500, por exemplo. Pô, eu vou trocar o conjunto de rodas, vou comprar uma roda ou um pneu que eu acho melhor. Trocou o pneu, você fez upgrade numa peça fundamental da bicicleta. Vou trocar o câmbio. Então, tudo isso são modificações que normalmente elevam o valor da bicicleta. Então, diferente, por exemplo, do carro, que tem a tabela FIP, a bike não tem. E a Argo aceita esse perfil de bicicleta. Aquele perfil em que o cliente coloca peças para melhorar a bicicleta dele. Então, eu troquei as rodas. As rodas são fundamentais para a bike funcionar, né? Enfim, para você poder pedalar. Então, eu aceito uma bicicleta com as rodas modificadas. É só você me falar que ela foi modificada e dizer quanto a mais você pagou para ter essa roda. A mesma coisa no selim, mesma coisa no pedal, no câmbio, guidão e uma série de outros itens. Então, uma bike modificada é exatamente uma bike que teve uma peça fundamental dela trocada e que normalmente ela eleva, né? Você faz a troca para ela melhorar. Então, nós aceitamos esse tipo de risco claramente. Não fica uma dúvida se a seguradora aceitou ou não a peça modificada. Desde que vocês informem que a bike foi modificada e coloquem quais foram as peças que foram modificadas, nós fazemos essa análise e, consequentemente, sai na apólice escrito todos os itens que fazem parte da sua bicicleta que estão segurados. Nós também, como diferencial, nós aceitamos bicicletas sem nota fiscal. Isso é muito importante, porque existem algumas situações em que a bike realmente não tem nota, né? Ou o primeiro comprador repassou a bicicleta para o segundo não tem a nota fiscal da bike, né? A nota está em nome lá do primeiro comprador. Eventualmente a bicicleta pode ter sido comprada fora do país, aí você não tem uma nota fiscal nacional, você tem uma invoice, algum documento lá de fora. Então, no final do dia, é muito comum existirem bicicletas sem nota, e nós somos a única seguradora que aceita a bike sem nota fiscal. E por quê? Porque nós inspecionamos todas as bicicletas. Né? Nossa inspeção, mais para frente eu falo um pouco, ela é 100% online. São simplesmente 3 fotos que são colocadas no site, o segurado manda para o corretor coloca as fotos, e o nosso time de especialistas avalia se a bike não tem nenhum tipo de problema, se ela realmente existe naquele momento. Então, por isso que a nota fiscal ela acaba não fazendo tanta diferença para a aceitação do risco. Tem algumas diferenças em questão de custo do seguro, mas de aceitação, não. Esse produto ele é focado para ciclistas profissionais ou amadores, né? E todos os gêneros podem contratar esse seguro, o bike tradicional que a gente está falando, né? Passando para o próximo slide, falando de coberturas, né? E aí eu gosto muito de destacar todas elas. O nosso produto do bike tradicional, que é o que a gente está falando agora, automaticamente o segurado já tem a cobertura quando contrata roubo e furto qualificado em território nacional, não é só furto na residência, danos à bicicleta, ou seja, se o segurado sofre algum acidente pedalando, é atropelado, cai com a bicicleta e a bike sofre algum dano, ele pode também acionar a nossa apólice, né, decorrente de um acidente. Nós automaticamente damos a cobertura de responsabilidade civil, né, que é o dano material ou corporal causado a terceiros. A gente também dá automaticamente a cobertura de transportes, desde que ela seja realizada em posse do segurado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem que a bicicleta está no tule do nosso segurado, né? No carro do segurado, seja da esposa, mas ele está lá no carro. O segurado freou porque o farol fechou e veio um carro atrás e pum, bateu na traseira do nosso segurado e a bike estava no meio. Esse dano que a bike sofreu,
a nossa apólice ampara. Por quê? Porque o transporte estava sendo realizado por ele. Vou dar um outro exemplo. O segurado também está com a bike no tule, né? Enfim, parado. Parou, por exemplo, numa padaria para tomar café. Quando ele voltou, o tule dele está arrebentado e a bicicleta não está mais lá. É mais uma situação de que a bike está sendo transportada pelo meu segurado no carro dele e ela sofreu um roubo, um furto qualificado nesse caso. Então, é mais uma situação em que a gente cobre. Agora, eu entreguei a minha bicicleta para uma empresa fazer o transporte. Isso não está coberto porque você transferiu a responsabilidade para um terceiro e é ele que tem que garantir esse seu bem. Outra coisa que é automática no nosso produto, que muita gente, muito corretor pergunta para nós. Eu posso emprestar minha bicicleta? Se for para ascendente, descendente, cônjuge, a cobertura é automática. Qualquer um pode pedalar. Não tem problema. Agora, tem um terceiro que vai pedalar? Também não tem problema. No nosso questionário, a gente pergunta se tem um segundo condutor. É só você informar quem é esse segundo condutor, quem é essa segunda pessoa que não é seu marido, né, sua esposa, filhos ou pais. Você pode informar o nome dele lá e essa pessoa ela vai ter cobertura enquanto utilizar a bicicleta e, de novo, sem custo algum. Meramente para que a gente saiba se existe outra pessoa ou não, para a gente ter base estatística dessas informações. Além disso, o nosso produto já dá cobertura automática para quem participa de competições. Né? É muito comum nas congêneres hoje você ter que responder se o cara participa ou não, e isso impacta no custo do seguro. Para nós, já faz parte da cobertura. O que eu quero dizer não tem custo. Se você informar lá que ele compete, não compete, no final do dia para a gente, não tem diferença do ponto de vista de custo. Porque o cliente pode passar a competir da noite para o dia. Né? É muito comum quem entra nesse mundo. É que agora a gente ainda não tem tanto isso mais acontecendo em função dos tempos atuais que em breve vão mudar. Mas as competições são algo muito comum no mundo de quem pedala. Então, o nosso produto já dá cobertura automática para essa situação. E um ponto muito importante, e eu digo que talvez seja um dos principais, é que nós não praticamos a depreciação no momento do sinistro. Por isso que eu escrevo aqui que a contratação é a valor determinado, entre aspas. O que eu quero dizer? Como eu disse, como a gente inspeciona todas as bicicletas através lá de 3 fotos, essa inspeção ela serve para algumas coisas. Dentre essas coisas, a Argo definir o valor aceito por ela para aquela bicicleta, para aquele bem. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para o meu segurado, e consequentemente para você corretor, olha, eu aceitei essa bicicleta e esse é o valor. Vamos imaginar que é 10 mil reais. Se no último dia de vigência você tiver um sinistro, segurado ou corretor, o seu segurado vai receber esse valor menos a franquia. Eu não vou discutir o valor com você na indenização. Claro, se a bike tem nota, a bike é nova, tá lá, é original, o valor é o valor da nota, não tem muito o que olhar. Mas e para a bike lá modificada, que eu falei para vocês, com upgrade, como é que você define o valor? Sabe a historinha da tabela FIP que eu falei? Vou fazer um paralelo para vocês. E é muito comum acontecer no mundo de bike, tá? Acho que de carro também. Pô, eu tenho um Cadete 1985, único dono, com 5 mil quilômetros. Quanto vale esse Cadete para uma seguradora, vamos falar, convencional? É a tabela FIP. Não tem um valor esse Cadete. Até pode existir um valor comercial, mas, de uma certa forma, o valor é o que está na tabela FIP. Vamos falar de bike. Tem uma bike 2015. Então, já tem aí 5, 6 anos de uso essa bicicleta. Com uma série de peças e upgrades. Como que você, corretor, ou mesmo até o segurado, consegue definir o valor dessa bicicleta? O segurado pode achar, que é o mesmo exemplo do Cadete que eu falei, que essa bike vale 30 mil. Mas, na verdade, ela vale 20.
Se o segurado compra por 30 eventualmente em alguma outra seguradora, quando acontecer o sinistro é que ela vai pedir todas as documentações e ela pode constatar e dizer para vocês que essa bike não vale 30 mil, ela vale 20. E o segurado vai receber lá em cima de 20. Ou pior, ela pode falar que a bike não vale 30, ela vale 50. E aí o segurado vai participar com rateio. Então é muito importante esse entendimento de que no produto da Argo, ou em todos os produtos da Argo, o valor que constar na apólice é o valor que a Argo aceitou por 12 meses aquele bem. E se o segurado tiver um sinistro de perda total, e né, que seja indenizável, ele vai receber aquele valor deduzidas as franquias apenas. Então isso é muito importante e faz muita diferença. Ou seja, eu transfiro a responsabilidade da definição do valor da bike para a seguradora. E você, corretor, e você, segurado, vai acabar tendo certeza que se você tiver um evento de sinistro coberto, o máximo que você vai receber sem discussão alguma. Então, é muito importante esse entendimento e faz toda a diferença. Então, o que eu estou falando agora é o que a gente já tem desde muito tempo dentro do nosso produto de bike. E aí, agora, no próximo slide, eu vou falar das novidades que a gente acabou de implementar no nosso produto tradicional. Beleza? Então, quais foram as novidades? Primeiro, eu vou falar de 3 delas. Acessórios, cobertura internacional e a ampliação da cobertura de responsabilidade civil. Então, essas três coberturas, vamos falar assim, viraram as 2 primeiras de uma contratação opcional e a terceira tem opções para que o segurado escolha o que ele quer. E aí eu vou entrar em uma por uma. Então, falando do acessório, a gente, falando com os nossos corretores, né, com os nossos clientes, eles sempre nos pediram uma ajuda querendo cobrir alguns acessórios que eventualmente eles tinham. Né? E a gente, para começar, definiu 4 acessórios como sendo possíveis serem contratados junto com a bicicleta, que estão descritos aí embaixo, que são os ciclocomputadores, velocímetros, odômetros e GPS. Então, esses 4 acessórios podem ser incluídos na apólice de bike do nosso cliente de 2 formas. A primeira, se o segurado falar, eu quero especificar cada um dos acessórios. Então, ele quer colocar lá o velocímetro e ele quer colocar o GPS dizendo que o velocímetro custa X e o GPS custa Y. Dessa forma, ele pode contratar até 20% do valor da bike para cobertura de acessório. Então, um exemplo, se ele tem uma bike de 10 mil reais, ele pode contratar até 2 mil reais para garantir os acessórios dele. Isso quando ele quer especificar. Agora, se o segurado falar, pô, eu não quero especificar meus acessórios, eu só quero um limite, porque às vezes eu uso o ciclocomputador, às vezes eu uso o odômetro, enfim, uma opção dele. Não tem problema, ele pode contratar dessa forma, só que nós limitamos a 10% do valor da bicicleta a cobertura para esse acessório, que ele não vai precisar dizer o que é, mas, lembrando, só são esses 4 que são amparados pela nossa apólice nesse momento. A gente já tem estudos para colocar capacete, sapatilha, roupa, mas a gente preferiu começar com esses para entender como vai ser o comportamento, a adesão por parte dos corretores e segurados, para a gente ampliar para outras coisas, squeeze, enfim, tem uma série de outros itens que a gente pode incluir. E dentre alguns pontos importantes, né, a cobertura para os acessórios, ela será sempre de danos ou de roubo e furto qualificado. Então, o roubo e o furto também faz parte da cobertura desse tipo de bem. A única diferença é que o evento tem que acontecer concomitantemente com a bicicleta. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou mexendo no meu GPS, o GPS caiu da minha mão e quebrou. Não foi um acidente que ocorreu junto com a bicicleta, simplesmente ele derrubou. Ou chegaram lá na minha bicicleta, colocaram a mão e levaram o meu velocímetro. Também a bicicleta não sofreu efetivamente o mesmo evento. Então, essa cobertura ela só tem validade se, por exemplo, eu tiver a minha bike furtada ou roubada e o meu GPS estava na bicicleta. Ou eu estou pedalando, caí com a bicicleta, quebrei o meu velocímetro, meu odômetro, por exemplo.
tá? Então, é concomitantemente com o bem principal. Esses itens, eles têm que ter nota fiscal em nome do segurado, até 3 anos de uso, né, da data de fabricação, né, inclusive, e é uma franquia única. O que eu quero dizer com franquia única? Então, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Eu tenho uma bike de R$ 5.000 e eu comprei, e eu informei mais R$ 1.000 de acessórios, né, que são lá os 20%. Então, eu tenho um limite de R$ 6.000. A franquia que vai ser aplicada vai ser uma vez só, se essa bike foi roubada, por exemplo. O cliente vai ter os 6.000 de importância segurada, lá para a bike, os 5 e mais 1.000 dos acessórios, e a franquia vai ser reduzida a uma única vez, que vai seguir lá a franquia da bike. A de 5.000, se eu não estou enganado, a franquia é de R$ 500. Então, o segurado vai ter uma franquia de 10% dos prejuízos, com um mínimo de R$ 500 para tudo. Então, os prejuízos, nesse caso, seriam, né, os R$ 6.000, 10%, 600, deduz os 600, ele recebe tudo. Então, a franquia não é por acessório, é considerando a bicicleta como um todo. Beleza? O próximo que eu vou falar agora, no próximo slide, é a cobertura internacional. A cobertura internacional, também nós vamos dar algumas opções para vocês contratarem para esse nosso segurado, né? Se o segurado quiser. Acho que agora está um pouco mais reduzido, né, em função de tudo que está acontecendo, mas isso vai retomar com certeza. Nós já chegamos a oferecer isso no passado de uma forma mais manual, então a gente entendeu que precisava fazer isso de forma automatizada, e tanto é que nós colocamos nesse novo produto. Ele vai poder optar por escolher a contratação na América do Sul, Central, ou América do Norte, ou África, Ásia, Oceania, ou qualquer continente. Então, ele vai escolher a opção que ele quer e a gente vai perguntar se essa bicicleta ela é guardada em locais especializados para guarda de bike, quando esse nosso segurado viajar, ou seja, um bicicletário lá fora, alguma oficina, ou vai ficar em mãos, por exemplo, do organizador do evento, ou vai ficar com o segurado mesmo no hotel, na pousada, na casa que ele eventualmente ficou. Tá? E a cobertura também internacional, ela é exclusivamente de danos e roubo ou furto qualificado da bike. Tá? Então, ela fica limitada ao roubo e ao furto qualificado. Então, isso é bem interessante, é um diferencial bem legal que muita gente pediu para nós, né? E no próximo slide, a terceira coisa, que é o RC. A gente, como eu comentei, o produto ali já tem um pacote pronto, que é a cobertura de RC para 100% do valor da bike. O que vai acontecer agora é que nós vamos dar mais 2 opções para vocês oferecerem para o seu segurado. A cobertura de 200% do valor da bike ou 300% para o RC. Então, o que é isso? Se eu tenho uma bike de R$ 10.000, e você quer contratar, por exemplo, 300% para o RC, significa que a cobertura de RC vai ser de 30.000. Muita gente nos pedia isso, né? Porque tem muita gente que se preocupa muito com danos que você pode causar a terceiros, né? Então, nós chegamos a essa conclusão de que seria interessante oferecermos essa opção para o nosso segurado. Então, isso é muito legal, é uma boa oportunidade para vocês também até aumentarem o leque de coberturas, dar uma proteção maior para o seu cliente. E uma dúvida que todo mundo tem do RC, muito porque todo mundo faz um paralelo muito grande com o seguro de auto, né? Mas é dano material, dano corporal? O RC é único. Então, se ele tem uma verba de RC de R$ 10.000, ela é tanto para material ou corporal, mas é uma verba única. Se você atropelar uma pessoa e, consequentemente, a bicicleta, você tiver uma perda total na bike, algum dano corporal à pessoa, se a cobertura que você tem é de 10.000, é 10.000 só, para tudo, né? Para os 2 cenários. Então, é por isso que fica até mais importante essa opção de oferecer com limites superiores. Além disso, tem mais uma série de novidades que a gente também tem aí no próximo slide. Então, nós temos mais novidades para vocês, corretores, além dessas que eu disse, né? Que eu já destaquei. Então, vou começar pela primeira que vocês podem ver aí. São as apólices plurianuais. Nós estamos agora oferecendo a opção do segurado contratar a vigência da apólice por 2 anos.
Isso é uma coisa que muita gente nos pedia, né? Principalmente quando você fala de uma bike nova, que o segurado acabou de comprar, ele tem aquela percepção de valor no seguro e é uma boa oportunidade de você oferecer um preço reduzido, né? E nós vamos dar duas opções para o corretor e para o segurado. Se ele quer comprar essa apólice de 2 anos com depreciação no segundo ano ou não. Então, a gente vai dar essa opção para o segurado. Então, vou dar um exemplo. Se a bike custa 10 mil e ele faz o seguro por 2 anos, lá a gente vai ter a pergunta. Você quer com ou sem depreciação? Se você disser que é sem, significa que os 10 mil que o segurado tem vai ser até o último dia de vigência da apólice lá, depois de 24 meses. Se ele falar que ele quer depreciação, a partir do dia 366, a bike ela vai ter uma depreciação pré-definida, o sistema vai dizer para você qual é, e essa depreciação só vai valer, então, a partir do segundo ano de vigência, se ele tiver algum evento, algum sinistro. Obviamente, os dois cenários têm uma diferencinha de preço, e aí cabe a vocês, ao corretor, ao segurado, perdão, fazer essa avaliação. O aumento de IS, que eu já falei lá atrás, mas está aqui, te aumentou o valor de aceitação de bikes para até 100 mil. Mais um ponto muito legal que todo mundo pedia para a gente, que são 3 opções de franquias. A franquia normal, a franquia reduzida e a franquia majorada. Porque a gente tinha uma franquia só. Aí os corretores, pô, mas esse segurado ele quer pagar menos prêmio. E ele topa uma franquia maior. Beleza, tá a opção para você. E tinha o contrário, o segurado quer uma franquia menor, ele está achando muito caro. Tá? Aí também a opção agora de reduzida. Então, ficou muito legal. Então, é uma série de opções de franquias agora para o nosso segurado e o corretor oferecer. Lembrando que as nossas franquias elas não são fixas, né? Então, a franquia ela varia em função do valor da bike. E essa é uma informação muito importante. Bike mais barata, a franquia, o mínimo da franquia é menor. Bikes com valores mais elevados, o mínimo da franquia é maior. Então, isso é legal para vocês terem essa dimensão que tem bastante diferença de franquia relacionada ao valor da bike propriamente dito. Além disso, né, nesse nosso novo produto, tivemos vários ajustes na precificação do nosso seguro, né, em relação ao que a gente tinha no passado. Por exemplo, a gente tinha um agravo só pelo fato da bicicleta ser modificada. Não importava a peça que o segurado tinha trocado, o custo do seguro ficava um pouco mais alto. A gente começou a identificar e, mas será que qualquer peça que o cliente troca, a bike fica mais... a gente tem mais exposição realmente? Aí nós olhamos para dentro de casa, olhamos a nossa carteira e a gente conseguiu definir algumas coisas, como, por exemplo, se o cara só trocou o banco da bike, só o pedal da bike, por exemplo, isso não muda no resultado da nossa carteira. Então, não tem sentido eu agravar, né? Ou melhor, eu posso não agravar. Agora, eu troquei o jogo de rodas, eu troquei o câmbio, troquei a suspensão, por exemplo, que são já peças mais relevantes, esse sim precisa ter a sua adequação na precificação. Então, tudo isso foi mudado agora, né, quando a gente fala de bikes modificadas e tem muito mais sentido com o que a gente entende que é o comportamento adequado da carteira. Bicicletas de carbono, por exemplo, a gente tinha também uma diferença de preço importante pelo fato da bike ser de carbono. E aí a gente tomou uma decisão de mexer na franquia da bike de carbono exclusivamente no acidente, no dano à bicicleta, porque é onde a gente tem uma severidade maior. Então, nós mexemos na franquia da cobertura exclusivamente de acidente para bicicletas de carbono. E isso fez com que a gente tivesse uma grande redução no custo do seguro para esse perfil de bicicleta, porque a franquia, o ajuste que a gente fez na franquia vai ser suficiente para esse equilíbrio. E também nós fizemos alguns ajustes nas bicicletas sem nota, porque todas as bikes sem notas que têm um resultado ruim, a gente descobriu que, na verdade, não, depende de uma série de fatores. E esses fatores estão na precificação. Então, vão existir cenários em que não vai ter diferença de preço praticamente nenhuma, e vão existir cenários que a diferença de preço vai ser grande, porque a gente identificou que esse perfil de bike sem nota tem diferença relevante no resultado da carteira. A parte do comissionamento, né, que foi ajustado em 20% recentemente, acho que é uma informação legal para todo mundo.
E a gente teve alguns ajustes no processo de inspeção e moderação da bike, que isso vai ser bem interessante, mais para o operacional aí do dia a dia da corretora. Né? Porque se você, por exemplo, você escreveu o nome errado do segurado, com uma letra errada, ou era, sei lá, Isabelle com 2 L's e você escreveu com um só. Você já tinha feito a moderação, você ia emitir o segurado te ligava. Ou mandava um WhatsApp, né? Meu nome está errado, é com 2 L's. Você tinha que voltar na cotação, alterar. Você alterava, tinha que moderar de novo. Então, nós mudamos as regras de moderação e agora você só vai precisar moderar de novo se você alterar uma informação relevante para a gente, que basicamente é a bicicleta. Se alterar alguma informação da bike, vai precisar moderar. Se não alterar nada da bike, não vai precisar. Então, isso é uma vantagem bem importante, operacional para vocês, principalmente na sexta-feira, no fim do dia, que era o que sempre acontecia. Então, isso ficou muito bom, vai facilitar muito a venda de vocês e não vai perder a segurança de todo o processo. E aí, falando agora nos próximos 2 slides dos diferenciais, quais são os diferenciais efetivos da Argo? Aí, no próximo slide. Nós não temos depreciação no momento da indenização, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Nós trabalhamos com um valor determinado que consta na pólice. Isso é muito importante, reitero, e é importante vocês saberem. O nosso seguro não é a base de reposição, o nosso seguro é indenização. O segurado tem a franquia deduzida da indenização. Ele não precisa pagar a franquia para receber, por exemplo, uma outra bicicleta. Então, é um seguro tradicional. A nossa contratação, e aí, como eu disse, sem a depreciação na indenização, né, sem um eventual rateio ou ajuste. A contratação e a inspeção é 100% digital. Como eu falei, a inspeção são simplesmente 3 fotos que o segurado tem que mandar para a gente fazer essa avaliação. Como eu disse, aceitação de bicicletas modificadas de forma bem clara e sem nenhuma dúvida para o nosso segurado, porque sai na apólice quais foram as peças que foram modificadas. Isso quando o cliente nos informa, né, que tem essas alterações. Nós aceitamos bikes sem nota fiscal, muito em função do processo de inspeção que a gente faz. A gente não tem limitação de furto qualificado, ou seja, em território nacional. Por quê? Porque é um produto de bicicleta, não é um seguro eventualmente residencial, que tem um acessório, né, uma cobertura acessória, né, que é a bike, não, é um seguro específico. Nós temos agora os diferenciais, né, da cobertura de acessório e extensão de cobertura internacional, que pode ser contratado pelo segurado se ele quiser. As 3 opções de franquias, que são bem importantes, isso é muito, muito importante. A pólice por 2 anos, que também é um diferencial. Parcelamento em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, também é algo bem interessante. Assim como uma assistência residencial 100% gratuita para todos os nossos segurados do bike tradicional. E aí, no próximo slide, a gente dá um breve resuminho das assistências, né? Chaveiro, mão de obra, elétrica, hidráulica. Eu gosto de destacar sempre a última, que é desentupimento de tubulação de esgoto e caixa de gordura, que às vezes nem em seguro residencial nas assistências você tem. E nós hoje oferecemos gratuitamente para o nosso segurado do bike tradicional. Esse é um pouco da visão desse nosso novo produto. E agora eu vou falar do nosso próximo produto de bicicleta, que é o Bike Mulher, que ele basicamente não tem diferenças em relação ao produto tradicional, em relação à cobertura, em relação à aceitação, mas eu vou destacar principalmente os nossos diferenciais aqui para não ser repetitivo, tá? Mas nós aceitamos lá bikes tradicionais ou elétricas até 800 watts, bikes entre 1.500 e 75.000. Por que 75.000? Porque nós estamos no processo de lançamento do Bike Mulher para até 100.000. Ele vai ficar exatamente igual ao que nós falamos, só que nesse momento ele ainda não está em produção. Ele deve acontecer agora no mês de junho, mais para o final do mês de junho, o lançamento do produto Bike Mulher também remodelado, seguindo tudo que a gente conversou.
Mas nós aceitamos bikes novas ou usadas com até 10 anos de uso, bikes originais de fábrica ou modificadas, com nota ou sem nota, e aí vem uma primeira diferença. Ele é um produto exclusivo para o gênero feminino. Somente mulheres têm cobertura. Se algum homem estiver pedalando, ou uma pessoa do gênero masculino estiver pedalando e sofrer um acidente, for roubada, furtada, não terá cobertura, porque esse foi um produto desenhado para o público feminino. Além disso, tem assistências exclusivas do produto assistências exclusivas para as mulheres, que mudam um pouquinho em relação ao produto tradicional. Então, aí no próximo slide eu falo melhor para vocês. A gente tem uma assistência residencial exatamente igual, que tem lá no produto tradicional, e nós temos, além disso, essa inspeção domiciliar, que é uma série de serviços que você pode usar, né? Eu destaco aí a instalação de prateleiras, persianas, telas ou grades nas janelas, troca de vidro, limpeza de caixa d'água, enfim, são algumas coisas legais que a gente oferece. No próximo slide tem mais 3 serviços que são mais pensando no conforto da nossa segurada, né? Que a gente está falando especificamente da orientação psicossocial, que imagine que de repente a nossa segurada tenha sofrido um assalto e ela precise de um apoio psicológico em função disso, né? Nós temos a assistência Nutriline, que são nutricionistas por telefone que vão orientar a nossa segurada no melhor modelo de cardápio, perfil alimentar, o que consumir no dia a dia, né? Uma nutrição diária, é muito legal. E nós temos também o Personal Fitness, que é um serviço de atendimento telefônico por profissionais da educação física, né? Que vão orientar a nossa segurada uma melhor prática de atividade física, um melhor condicionamento físico. Então, isso é bem interessante e é totalmente gratuito, também faz parte do nosso produto de bike mulher. Então, esses são alguns dos diferenciais que a gente tem entre os produtos. Então, primeiro, o bike mulher é um produto especificamente para mulheres, ele tem uma assistência muito específica, muito direcionada, e quando a gente fala que é um produto específico para mulheres, ele traz algumas vantagens, como um custo de seguro mais atrativo e uma franquia diferenciada. Então, tudo isso faz com que, o que eu brinco com todo mundo, né? Se uma segurada te ligar, já ofereça o bike mulher. Só tem vantagens em relação ao produto tradicional e faz bastante diferença. Esse produto ele foi lançado em maio do ano passado e a gente teve muito sucesso com ele, tanto do ponto de vista de venda, quanto do ponto de vista do uso das assistências. Tanto é que por isso a gente manteve todas as assistências agora para esse segundo ano, e, como eu disse, de forma totalmente gratuita. Bem interessante. Passando para o próximo slide, o último produto que a gente tem, também de uma forma bem resumida, ele é um produto, como o nome já diz, básico, é o Bike Basic. Ele tem uma característica diferente dos outros dois que nós falamos agora. Ele é um produto para a pessoa que tem preocupação exclusivamente com o roubo e o furto. Sabe aquela primeira bicicleta que o cliente comprou e ele está querendo fazer o seguro dela, que eu falei? Essa é a melhor opção, porque ele é um seguro muito mais barato, muito mais acessível e que vai garantir a bicicleta dele contra roubo e furto qualificado em território nacional. Né? A aceitação desse seguro é especificamente para bicicletas tradicionais ou elétricas, então essa parte não muda. Agora começam as mudanças. Ele é um produto exclusivamente de roubo e furto qualificado para bikes entre R$300 e R$5.000. Então, ele não vai lá para as bikes mais caras. Para as bikes de entrada, a nossa oferta é um seguro somente de roubo e furto, que pode ser comercializado, mas quando a gente fala de 1.500 para cima, você também tem os outros dois produtos para oferecer. Aí é uma questão de você oferecer para o seu segurado um produto mais completo ou não. Mas o Basic, focado em bikes de menor valor, até 5.000, e nem é tão menor assim.
Outra diferença, nós aceitamos bikes novas ou usadas, só que somente com até 3 anos de uso. Os outros 2 produtos são 10, aqui são somente 3. No Bike Basic, nós não aceitamos bikes modificadas, somente originais de fábrica. Também só aceitamos bikes com nota fiscal. Vejam, como esse é um produto que foi lançado também no final do ano passado, em novembro, para ser mais exato, ele é muito direcionado, a gente começou a conhecer como vai ser o comportamento desse produto para a gente começar a ir moldando de acordo com a necessidade que vocês vão falando para a gente, né? Os clientes vão falando para a gente, nossos parceiros, mas nesse momento ele é focado basicamente para bikes de 300 a 5 mil, até 3 anos de uso, originais de fábrica e com nota fiscal. Esse produto, como ele é mais simplificado, né, do ponto de vista de cobertura, a gente precisou colocar alguns pontos mais pelo menos no início, para a gente entender como seria o resultado e o comportamento dessa operação. Só que quem que pode comprar esse seguro? Qualquer pessoa, né? E aí, quando eu falo qualquer pessoa, vem um pouco do que eu disse lá atrás, né, do novo público, das novas pessoas que estão entrando nesse mundo do ciclismo. A gente vai utilizar, por exemplo, um público que consome esse tipo de seguro são, por exemplo, as pessoas que compraram a bicicleta para ir e voltar do trabalho, que estão usando como meio de transporte. Quem compra esse seguro, né, e aí tem um pouco do cunho social que a gente gosta de falar desse produto, que as novas profissões que surgiram. Quantas pessoas em meio à pandemia não precisaram se reinventar e muitas delas acabaram usando a bicicleta como uma ferramenta de trabalho? Tá aí os entregadores de aplicativo, né? Imagine se ele fica sem a bike dele, ele não vai conseguir trabalhar. Então, esse nosso produto ele tem esse intuito. Só para vocês terem ideia, o seguro parte de R$75 por ano. É extremamente acessível. E esse é um dos objetivos, ser acessível para que essas pessoas tenham acesso, para que todo mundo tenha acesso a comprar o seguro. Principalmente as pessoas que necessitam da bike para a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, o sustento da sua família. Então, isso é muito importante. E, de novo, as pessoas que começaram a consumir bicicleta por meio de transporte e até os iniciantes, que foram os exemplos que eu disse no começo, né? Da família junta pedalando, todo mundo junto pedalando. Então, esse é o produto Bike Basic de forma bem resumida. E falando agora de oportunidades com o fabricante, no próximo slide, né? O que a gente pode estruturar aqui. E aí eu gosto muito de falar sobre isso com vocês, porque são vocês que têm o contato e o relacionamento com os clientes. A gente tem muitas oportunidades com as fábricas. Existe uma grande quantidade de empresas que fabricam bicicletas no Brasil. Ou até mesmo importam as bicicletas e nacionalizam, colocam a sua marca e revendem, seja em grandes varejistas, seja nos bike shops, em bicicletarias, não importa. E nós aqui na Argo, nós temos condições de estruturar um produto de seguro específico para esse público. Seja com um seguro subsidiado, né? Ou seja, que a fábrica dá o seguro para cada consumidor que compra a sua bicicleta, né? Ou seja, o investimento dela, né, num item que faz a diferença no momento da aquisição de um bem, seja em algum outro modelo específico que esse cliente tenha interesse, né? Então, nesse perfil, a gente pode criar produtos de várias formas, com coberturas reduzidas, com outras estruturas de indenização, com outras formas de pagamento, faturamento, enfim, é uma série de coisas. A gente desenha um modelo operacional exclusivo para a operação, seja um modelo digital, seja um modelo manual, enfim, a gente consegue estruturar algo diferente. Nós fazemos, obviamente, uma precificação totalmente diferenciada, é uma análise diferenciada para que a gente consiga entregar uma solução que atenda a necessidade do cliente, de vocês corretores, que faça sentido da nossa operação. Como eu falei dos modelos por faturamento, né? Ou seja, não precisa pagar um boleto por cliente, a gente consegue unificar um boleto só, por exemplo, numa cobrança em nome da fábrica. Então, é algo bem interessante. Além das estruturas de integração sistêmica que a gente pode oferecer com as APIs, né? Então, se vocês têm um marketplace, tem um canal legal
que tá disposto a ter um produto de bicicleta para ser vendido dentro dele, hoje os nossos produtos de bicicleta já têm a API. E aí essa API é basicamente a integração do sistema do parceiro plugado no sistema da companhia. Então, a frente lá, né, o front-end, acho que é esse o termo que o pessoal costuma usar, a cara é do parceiro, só que por trás está rodando todo o sistema da Argo. Então, isso também é possível, seja em parcerias com fábricas, ou seja em parcerias com empresas, eventualmente de tecnologia, varejistas, meios de pagamento, enfim. São grandes alternativas que a gente tem para conseguir oferecer cada vez mais os nossos seguros no nosso mercado. Eu acho que do meu lado é isso. Eu quero agradecer e muito a oportunidade dada aí pela FETransportes para que a gente fale um pouco sobre o seguro de bicicletas. Acho que é um tema que está muito em recorrência, né, no mundo, acho que no Brasil muito, principalmente em função do boom que aconteceu nesse último ano. E nós estamos sempre preparados aqui e ouvindo vocês, nossos parceiros, para construir cada vez mais um produto ou produtos melhores que atendam à necessidade dos nossos segurados. Então, eu quero agradecer mais uma vez e estamos aqui à disposição para contribuir no crescimento da corretora de vocês. Muito obrigado.